Então esses universos de matéria escura, eles se chocaram, gerando explosões. Essas explosões geraram, não foi uma apenas, o Big Bang fala de uma, mas na verdade foram explosões, várias explosões em vários pontos diferentes do universo. Então, ao essa onda... Oi, gente, boa noite. Obrigado pela oportunidade, antes de mais nada, pela oportunidade da gente estar falando aí nessa última aula sobre símbolos e arquétipos, né? Foi o assunto pedido aí pelo pessoal do estudo aí. Então, assunto interessante. Para fazer uma introdução, tem aqui alguns símbolos que a gente já conhece no dia a dia, né? Alguns de vocês devem se identificar com algum desses símbolos aí, mais do que outros. E a gente vai falar sobre uma das energias mais poderosas que tem no universo, que pouca gente conhece, mas sabendo disso ou não, isso influencia todas as pessoas, que são os arquétipos ou símbolos. Arquétipo foi um conceito usado por Jung, né? Na verdade ele está se referindo ao símbolo, no sentido de que todo símbolo emite uma energia que vai afetar inevitavelmente a pessoa. Saiba, tenha ela conhecimento dessa energia ou não. Mas aí, para a gente entender o que são os arquétipos, vou ter que falar para vocês um pouquinho sobre a criação, né? As informações que a gente tem de algumas entidades siderais que nos ajudam e trabalham conosco, da espiritualidade e da física quântica, é que no início havia universos de antimatéria que, ao chegar num ponto crítico de massa, eles se chocaram uns contra os outros, gerando uma grande explosão. Esses universos são universos de matéria escura, para nós totalmente desconhecidos, né? Por enquanto. Seria o mais próximo que a gente tem da fonte que tudo é Deus. Ao se chocar e explodir, aconteceu um milagre, né, da vida, porque o universo de matéria passa a se formatar lentamente aos poucos. Essa grande onda emergindo vai formar os primeiros bósons, as partículas atômicas e antipartículas que vão dar origem ao átomo. E através do átomo nós conhecemos todo esse mundo físico e material que está ao nosso redor. Então, assim, quando essa explosão inicial foi reduzindo a sua velocidade, foi se formatando a matéria física, ou a matéria bariônica, como alguns falam, os bários. Então, essa cadeira, por exemplo, nada mais é do que essa matéria que foi reduzindo tanto a sua velocidade inicial que se solidificou numa cadeira. Mas se você colocar um microscópio aqui, você vê que ela está vibrando, ela não está parada. Ela é energia que se solidificou em forma de cadeira. Então, assim, isso teve um propósito original de Deus, da fonte que tudo é. Quando essa explosão aconteceu, acredito eu que vocês também devem acreditar da mesma forma, que não foi uma coisa que aconteceu por acaso. Houve um propósito divino e inteligente nisso. Só que, no início, era apenas uma onda que estava emergindo. Foi preciso criar-se as formas às quais essa energia iria se solidificar. Para a gente diferenciar o que é o Tiago que está ali, que está num corpo humano, o que é isso aqui, que é uma cadeira, como que eu sei que isso é uma cadeira, que ele é o Tiago, que aquilo é a cor branca, que aquilo é uma lâmpada, que isso aqui é um computador. Eu sei disso porque a emergir dessa explosão, ela teve que criar formas, e essas formas foram criadas pelo projetor inicial, por Deus, pela fonte de tudo é. É como um engenheiro que vai construir uma casa e ele faz o projeto antes. Então, antes da matéria se solidificar, foram criados os arquétipos. Então, isso é muito importante porque a decoração que você usa na sua casa, nas suas roupas, os símbolos que você usa no seu dia a dia, ele influencia totalmente em toda a sua vida e você nem tem ideia disso. Quer você saiba ou não. Você falou do Yin Yang, a gente tem ali um símbolo, mas qual é o arquétipo que esse símbolo emana? Você pode ver que ele representa... Negativo, positivo, feminino... Representa... Como que eu vou saber o que é a luz se não tiver escuridão? Como que eu vou ter noção de amor se eu não souber o que é o ódio? Então, fugindo desse contexto de bem e mal, vamos colocar como energias positivas e negativas se complementam. Para ser que, então, Yin Yang é um dos símbolos mais poderosos que eu conheço sobre equilíbrio, né? Tem vários, tem, por exemplo, aquele 8 deitado, que é o infinito, a decoração xadrez que você está usando na tua camisa.
Isso são simbologias de equilíbrio e vão influenciar o teu inconsciente a nível de neurotransmissores. Até como eu estava falando, gente, arquétipo é o projeto de tudo que existe. Nada pode existir sem antes ter sido pensado. Esse pensamento primeiro é a perfeição de tudo que existe. Portanto, o arquétipo é a perfeição em qualquer atividade, profissão, coisa, literalmente tudo que existe. Nos seres humanos, os arquétipos provocam reações afetivas emocionais. Essa aqui eu queria chamar a atenção para vocês, gerando sentimentos através de neurotransmissores e hormônios, porque o teu inconsciente conhece aquele arquétipo. Então, você esteja prestando atenção ou não no que você está usando, ele vai fazer uma associação e aquela energia vai fazer parte do seu dia a dia. Então, todo símbolo é energia e informação. E isso é uma energia primordial. Foi feito lá antes que se formasse a matéria, quando o Criador desenhou o projeto de cada coisa, colocou uma energia em cada projeto. Então, todo símbolo transmite uma energia e uma informação. Não existe o conceito de bom ou ruim, no meu entendimento. Algumas pessoas falam símbolos negativos, ruins e outros bons. Eu já não vejo dessa forma. Mas eu vejo que de repente o símbolo que você esteja usando não esteja fazendo bem para a sua energia de acordo com a sua condição evolutiva do momento. Então isso deve ser avaliado. Aqui seguindo fala o seguinte: se as pessoas sabem o que o símbolo representa ou não, isso é irrelevante. Funcionará de qualquer forma. Na apometria, aqui falando sobre o nosso trabalho aqui na casa um pouquinho. Na apometria, como? Sim, a cor também é símbolo. Sim, eu vou estar falando sobre a cor daqui a pouquinho também. Mas aqui abaixo fala o seguinte: na apometria trabalhamos com os símbolos positivos, tamanho a sua importância. Quem conhece, por exemplo, a gente citou a pirâmide, aliás, o triângulo, né? Ainda estava falando, falei da cruz, que se usa na abertura de uma mesa como proteção. A bandeira simbolizando a paz, emite uma energia de paz, né? A cruz de vitória, cada símbolo, a estrela também tem a sua energia, e tem mais um símbolo que se usa na abertura dos trabalhos que eu não estou lembrado. A esfera e o anel de aço. O anel. O anel de aço também. Então todos esses símbolos têm sua energia e não é por acaso que está ali, e emite uma força de proteção nos trabalhos, porque é a própria força de Deus agindo ali, através da simbologia. Então, por mais que você esteja trabalhando mentalmente, esse símbolo está atuando naquele ambiente. Mas se você usa um símbolo materializado, é isso que eu queria que vocês entendessem. A energia é mais forte ainda, porque está na matéria. Assim como o seu corpo físico está na matéria também. Então... Por exemplo, se eu tiver uma pirâmide de cristal, por exemplo. Sim. Ela tem... Ela vai ser um objeto de trabalho, de materialização, de limpeza de energias na tua casa, né, onde você estiver usando. É mais forte do que você mentalizar. Porque ali, além de mentalizar, você tem o físico. E o teu corpo está no físico. Então a concentração de energia é mais forte. Tem algumas religiões que trabalham com esses elementos e outras não. Isso explica os santos também. Eles são tão poderosos. Se para mim eles não passam de uma mera estátua de gesso, assim ele é, né? Porque a minha fé não está embutida na tecnologia que tu manda para ele. Boa observação. O que acontece na questão do arquétipo dos santos, vamos dizer assim. O que acontece se você chegar aqui nessa sala e ver uma imagem de Maria, por exemplo? O que vem na cabeça de vocês? Fé. Amor. Só de você olhar para o quadro, aquele quadro está começando a mandar para o teu inconsciente essa energia. Você entender a força do símbolo. Por isso que tem algumas pessoas que mesmo sabendo de tudo isso que a gente faz, por exemplo, aqui, eu tinha uma colega no curso que eu fiz, que ela dizia assim, né, que tu pode utilizar essa energia em outro momento, em outra situação que tu vai também colocar tua energia. Uhum. Então, a energia do santo já está ali, vamos supor. Então, ele já está te dando isso. Aí tu pode, em vez de deixar só na sala, vamos emanar para toda a casa, vamos emanar para toda a cidade. Então, tu expande isso. Sim. Então, é uma forma diferente. É uma forma de expandir. Só que quando você trabalha com os elementos, a gente já fala um pouco aí de elementais ou elementares,
materializados é mais forte. Então é por isso que tem pessoas que fazem, entendem disso, isso é física, gente, e fazem uma limpeza através de uma defumação, né, através do incenso. O problema é que algumas pessoas não fazem, a fumaça não faz bem para algumas pessoas, né? Então nem todo mundo se sente bem com isso. Mas o que está acontecendo ali é uma interação entre aquele arquétipo, né, que está representando ali de repente ali as ervas, né, ou o próprio fogo, né, que está sendo queimado no incenso, que vai limpar aquela casa. Isso também é simbologia, né? Então, só para concluir essa parte aqui, alguns arquétipos, eu pulei aqui um trecho que eu queria falar para vocês aqui, eu falei sobre a apometria. Quem já fez parte da Umbanda, já passou pela Umbanda e já viu um caboclo ou uma entidade de muita luz riscando um ponto num terreiro. Então, muitas vezes, aquilo ali são espíritos de uma evolução que você não tem noção. Tão alto que é o patamar deles. Eles estão usando a influência dos símbolos, que são a energia de Deus. É por isso que um ponto riscado tem tanta força. E eles usam também o ponto exatamente. para demonstrar da onde eles vêm. Né? Exatamente, também. Então eles estão trabalhando com a força mais poderosa que existe no universo. Nada é por acaso. Não é uma coisa de uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Então eles sabem exatamente o que estão fazendo, como nós na mesa, né, quando usamos esses símbolos. Só que eles estão muitas vezes usando materializados. Então é mais forte a força de atuação da energia, é mais rápido o resultado, muitas vezes até. Você está trabalhando no físico. Não é que se você não usar elementos físicos não vai funcionar. A ajuda vai funcionar também. Só que o tipo de energia é diferente, né? Uma é mais densa e outra é mais leve. As duas vão atingir o mesmo objetivo. É que aí eu penso assim, também. Tu tá usando a energia que tá ali. Tu não precisa te concentrar, tu tem que te concentrar bastante para que aquela energia realmente aconteça. Sim. Né? Uhum. Então, mesmo que tu não esteja tão concentrado, ela está ali. Ela está Só ali. basta tu te abrir. Exatamente, entrar em sintonia com ela. Essa abertura. Então, seria mais fácil. Exatamente. Uma pergunta dentro tipo assim, esse negócio de quebrar vidro, essas coisas, é quando a energia está muito forte no lugar? Tipo, se eu estava com o vidro na minha mão, assim, eu ia guardar o vidro simplesmente fez pum. Boa pergunta. Às vezes a concentração de energia no plano espiritual está tão pesado na tua casa, ou na tua áurea, vamos dizer assim, que aquela energia precisa ser liberada e é muito pesada. Como ela é muito pesada, os teus guias não têm outra alternativa a não ser liberar elas através de alguma coisa se explodir, se quebrar. Acontece, quebrar um copo, explodir. Eu muitas vezes, aqui na própria casa, antes de um trabalho mediúnico, já aconteceu comigo de espiritualidade liberar essa energia, seria através da quebra desses objetos. Então elas são libertadas, encaminhadas dessa forma, quando é muito pesada. A escrita seria também um arquétipo? Sim. Por exemplo, a escrita, um nome, vamos colocar assim de uma forma mais clara. Quando você entra aqui, vou voltar à mesma história do quadro. Você entra aqui nessa sala e vê o nome Jesus. O que vem na tua mente? Então aquele nome vai te emitir uma informação, né? Exatamente, isso. Agora você entra aqui nessa sala e vê um nome de violência, rebentar pulseiras, né, de estourar relógios. Eu nunca comentei com ninguém, né, mas principalmente antes dos trabalhos na mesa já aconteceu muito comigo isso. Vou fazer a abertura, o relógio explode. Vou fazer a abertura, uma corrente se parte. Então são energias que precisam ser liberadas, muito pesadas estão ali. Então uma forma seja qual for, aquele nome vai trazer a energia que ele tem, que ele está carregando. Isso não é bom ou ruim, mas cabe a você saber usar. Para o teu bem ou para não se prejudicar, né? Ter cuidado. O nome também é. Eu acredito assim, claro que se tivesse, vamos supor, um quadro, um nu artístico, né? Tu pode olhar aquilo simplesmente como um nu. Sim. E tu pode olhar aquilo como um olhar mais pornográfico. Sim, vai depender sim, claro. Né? Agora, se tu olhar uma parede cheia de luz, aí já a energia, acredito que já vai influenciar com tudo que a gente estudou, a minha evolução social e espiritual influencia. Porque Sim. Na minha construção social, cultural, não me colocaram, por exemplo, que Ave Maria é um espírito de luz, que é uma bênção, para mim não vai passar
de uma mensagem de Exatamente. Né? Exatamente. Então, mesmo com toda essa força do arquétipo, sobre mim eu não tenho efeito. Sim. Da minha construção cultural. Exatamente. Ele vai ter um problema de sintonia, de influenciação. Se você tiver... O problema é o seguinte, isso que eu entendi o que a Inês está falando. O problema não é que o arquétipo seja bom ou ruim em si, é a sua situação. Caveira, vamos falar sobre caveira, por exemplo. Muita gente fala que, não, porque quando eu uso uma caveira, eu estou querendo passar uma imagem que todos são iguais, que os seres humanos são iguais. Então, a pessoa, na cabeça dela, que ele não está fazendo mal para ela. De repente, se é uma pessoa que tem problema de arrogância, realmente pode até fazer um bem, esse sentido para ela. Mas se é uma pessoa que já é depressiva, triste, vai ficar usando caveira na roupa, porque a caveira também vai remeter à morte, a acidente, a desencarne. Porque a pessoa então, que vai olhar também está te transmitindo endereço. Sim. Eu vejo, por exemplo, as pessoas que não acreditam em Natal, né, olham aquela árvore. Para elas, por mínimo que tem aquilo vai brilhar, pode não ter o significado do Natal, mas aquilo também não vai transmitir uma coisa ruim. Uhum. Pelo menos eu percebo dessa forma. Mas se tu tens já alguma coisa boa olhando aquilo ali, ela já vai te dar uma sensação gostosa. Uhum. Então eu acho que esse que é o poder do arquétipo. Por exemplo, a gente falou do quadro em Maria. Suponha que você tenha adquirido preconceitos religiosos, né, nessa vida. Já aconteceu uma situação do evangélico chegar na casa e olhar para o quadro de Maria e falar assim, o pastor lá na igreja falou que aquilo dali é o demônio. Então tu vai sair daqui, tu querendo ou não, apontar para o quadro, falar com tanto ódio para o quadro de Maria, que passar 15, 20 dias aquele quadro... Exatamente, desabotou todo, teve que jogar no lixo. Então, porque os arquétipos são energias que falam por si, só que nós somos a própria energia do Criador encarnado. Então a minha mente também tem o poder de interagir com eles ou bloquear também. Também, né? Agora lembrei, plantas. As plantas, a saída linda. Plantas também. De repente alguém olha para assim, mas na minha casa eu não consigo uma coisa bonita dessa. Exatamente. Eu ganhei uma vez um pé de manjericão grandão assim, né? Eu tinha uma vizinha que era muito chata, assim, morava do lado do apartamento, né? E ela olhou assim, mas que lindo esse pé de manjericão. No outro dia, de manhã, eu fui ver o pé de manjericão seco. Sim. Mas também é por isso, eles ficam pra eles, a gente não pode deixar ficar com pena. Que bom foi pra eles. Exato. Quebrou, que ótimo. Nessa situação, aquele elemental, aquele elemental... É o que eu mais gostava, azar. Melhor antes ele que eu. Nessa situação, aquele elemental deu a vida dele para te ajudar a limpar as energias ali. Nossa. Por isso que morreu. Então vamos aqui continuar o assunto, alguns arquétipos positivos, né? De repente, para cada um de vocês aqui, de repente, vocês vão precisar de uma coisa diferente. Então você que tem que se autoanalisar e ver o que é bom para você ou não. Você tem que sentir isso internamente. Não sou eu quem vai dizer. É tua intuição, tua consciência. Por exemplo, águia, falcão e gavião e coruja. Isso aqui são arquétipos muito fortes de se usar na decoração na nossa vida. A águia, por exemplo, talvez seja um dos mais poderosos símbolos que existe, né? É um dos mais poderosos arquétipos que existe, provoca elevadíssima autoestima. Quem tem um pôster de águia, por exemplo, ou usa isso. Prosperidade, crescimento, realização, sabedoria, poder. A águia é tão importante, gente, que é o símbolo dos presidentes, é o símbolo dos empresários, dos impérios antigos e modernos. Por exemplo, a maior potência do mundo, ou pelo menos está deixando de ser, mas durante muito tempo usou a águia. Qual país vocês estão lembrando nesse momento? Estados Unidos. Exatamente. Não só águia. Todos eles ali, até desenho animado. Pesquisei agora da coruja. Da coruja. Assim, é uma coisa que eu amo, mas não tenho nada. Eu amo. Não, eu também vou ter que adotar um pouco, gente. Então, assim, gente, eu queria só fazer um parênteses aqui. Quando eu falo cuidado com o símbolo que vocês usam, é porque o símbolo, quanto mais forte ele vai influenciar, saiba a pessoa ou não. Por exemplo, a águia, os Estados Unidos usa a águia, durante muito tempo foi uma das maiores potências, e isso tem influenciação do símbolo sim também, porque a águia é símbolo de visão privilegiada, né? Autoestima elevada, liderança.
O Brasil, infelizmente, não teve esse mesmo pensamento. Qual o símbolo que nós usamos? Papagaio? Zé Carioca? Malandrão, festeiro? Ou seja, querendo ou não, gente, isso influencia numa nação, a nível de grupo, a nível individual. Por isso que eu falo, o arquétipo é uma das forças mais poderosas. Pode ser tudo mentira, mas que faz sentido, faz. Se está causando impacto em vocês, alguma coisa tem, né? Então vocês vão analisando. Por exemplo, vou contar para vocês aqui o relato que aconteceu, história verídica. Uma mulher queria dar uma melhorada no casamento dela, na família, eu sei que ela fez, e não sei se ela estudou sobre arquétipo, levou uma águia para casa. Um pôster de uma águia e colocou do lado da televisão, para o marido assistir e ver TV. Falei, agora meu marido vai tomar jeito. E colocou a águia do lado da televisão. Gente, ele não estava nem aí para a águia, mas a visão periférica dele captava a águia. Ele estava vendo a televisão aqui, a águia ali. A águia, a nível de neurotransmissor, ela joga dopamina na nossa cabeça. Ação, dopamina é ação, agir. Então o que aconteceu? Depois de uma semana, o homem foi embora. O marido largou ela, foi embora de casa. Sabe qual é o pensamento que ele tinha? Agora eu quero crescer, eu quero dar um novo rumo para minha vida. Chega, não quero mais essa vida. Ou seja, o relacionamento dela não era uma coisa que tinha nascido das esferas superiores. E aquele rapaz queria crescer com a influência daquele símbolo positivo. Então pense muito antes de você colocar uma águia. Vocês botam uma coruja. A primeira vez eu pensei, vou botar uma águia lá na minha sala, lá na escola. Já não boto mais. Não faça isso. Não faça isso. Aí eu boto uma águia. A coruja representa mais, eu acho. Pelo amor de Deus, sabe por que você não deve fazer isso? Porque as pessoas, muita gente entende símbolo. Existe relato de pessoas que perderam o emprego porque levaram águias para o trabalho e colocaram em cima da mesinha. E o gerente, o diretor olhou aqui dali, quem que trabalha naquela mesa ali? Pode demitir. Porque ele sabe, ele pensa, na cabeça dele está pensando, é competição. Eu vou perder meu lugar. Tem alguém com visão que chegou. Então a águia, use a águia para você apenas. Quer colocar? Coloque nas suas coisas pessoais ou de repente no seu... Se você sentir isso, se você sentir. Porque vai provocar crescimento, quer você queira ou não, quem estiver olhando, quer saiba disso ou não. Tem os cristais também. No escritório seu, que é seu, por mais que tenha fluxo de pessoas que entram e saem, seria bom? Não é muito aconselhável, viu? Tem inclusive lojas que fecham porque colocam águias na fachada e a nível de inconsciente o cliente não entra porque pensa que aquilo dali é coisa luxuosa demais para ele. E bloqueia. Um símbolo ideal para negócio seria o cavalo. Não, é que eu tô pensando. Aí o cavalo está mais... No ramo dos meus pais, que é imobiliária. Sim. Pensando assim, vou dar uma águia para eles, né? Eu não recomendo, sinceramente não recomendo. Você pode estar usando aí, por exemplo, um cavalo, que são símbolos que gerentes, os diretores usam. E é um símbolo que não vai agredir tanto, assim, vai causar tanto impacto, as pessoas estão olhando. Leão não é bom. Leão, por exemplo. A mulher está insatisfeita com o casamento. Pô, meu marido tá daquele jeito. Vou colocar um leão lá no meu quarto. Vou colocar um leão para ver o que essa energia vai fazer. Gente, pelo amor de Deus. Aí daqui a pouco o marido vira o Superman na cama. Né? Só que aí acontece um negócio estranho, Thiago. O cara não quer mais trabalhar. O cara não quer fazer mais nada. Porque o leão não trabalha, quem caça é a leoa. A leoa que vai buscar o mantimento. O leão, ele fica lá só para aquilo. Ou seja, não é aconselhável, no meu entendimento. Eu acho que coruja é bom. Sim, a coruja representa a vidência, né? A capacidade de se enxergar na noite, né? Ativa muito a parte mediúnica e sensorial do médio. É um símbolo muito positivo. Eu recomendo. Eu coloquei um casal de ginástica no quarto. Também, sabedoria. Sobre a coruja provoca elevadíssima autoestima, prosperidade, crescimento, realização, sabedoria e poder. Também. Gente, desculpa, só para adiantar aqui, porque eu sei que o tempo é curto, o assunto é bom. Só para terminar aqui. Girafa, fala aí da girafa, da menina aqui. Xadrez, né? Representa equilíbrio. Experiência própria para vocês, vou contar o meu testemunho.
Nos últimos 3 anos minha vida mudou. Eu parei de fumar e eu estou vivendo uma vida bem mais equilibrada em relação a tudo. Sabe o que eu percebi? A casa que eu estou morando é toda xadrez, a decoração dela. Xadrez? Preto e branco, o piso, tudo, guarda-roupa. A energia do equilíbrio passou a interagir com o meu consciente. E a minha vida mudou. Pra vocês entenderem a força que tem um símbolo. Que pode ser uma cor. Um exemplo disso, desse conhecimento, por exemplo, eu já vou falar um pouco aqui sobre o símbolo da casa aqui. Só para terminar, a borboleta simboliza transformação. Tá? Borboleta, então é maravilhoso. Alce, prosperidade. Sim, alce, prosperidade, firmeza, decisão. E tudo isso tem cristais, né? E eu não sei se esses são assim, mas os cristais, se você perder, se você usa um cristal, eu estou com um cristal. Se esse cristal ali eu perdê-lo, esquece, deixa. Ele já fez o seu trajeto. Para quem lida com cristal é muito importante saber limpar, tá? Porque as energias vão ficar presas ali, precisa lavar isso. E tem algumas pessoas que até expõem ao sol, se não me engano. Sol. Eu lavo em água corrente e vou pro sol. Eu também, tadinha. Isso, tá parecendo mais uma aula de bruxa isso aqui, né? Âncora representa apoio, constância, garantia nas dificuldades, esperança, calmante. Arco, poder vital, força, flexibilidade, intenção, dinamismo. Eu só quero chegar aqui na parte do símbolo do Maria da Paz. A árvore representa prosperidade também. Família também não está aqui, mas representa proteção. O cão, quem tem um cachorro, vai trazer o quê? Uma imagem de amizade, né? Cavalo representa autoconfiança, velocidade, decisão, independência. São símbolos dos gerentes, dos diretores. Arco-íris é a união dos opostos. Ascensão. E representa também os chakras, gente. Qual que é o símbolo do Maria da Paz? Arco-íris. Você entra ali na entrada, aquele símbolo, ele cria o arquétipo de equilíbrio na casa dos chakras, de mediunidade, de trabalho, de união de opostos, de ascensão. São as coisas do nosso chakra, não são? Sim? Sim. Exatamente. Aí eu chego agora na pergunta dela ali, que ela perguntou sobre as cores. As cores também são símbolos que emitem arquétipos, energia. Só que, mais uma vez, eu saliento, depende de cada pessoa. Você tem que ver se tal cor está sendo necessário na sua vida ou não. Para uma pessoa que tem muito pouca estima, baixa estima, e de repente usar o vermelho em casa, no quarto, pode despertar essa autoestima. Inclusive despertar a própria sexualidade da pessoa, se estiver bloqueada. Porque é uma cor muito forte e relacionada aos assuntos terrenos, né, materiais. Mas e para uma pessoa que tem, vamos dizer assim, a sexualidade para lá de Bagdá, ou mais aflorada? Não é bom. Se usar vermelho. Aí a pessoa vai pirar de vez. Ou seja, o vermelho é bom e ruim? Não, a questão não é ser bom ou ser ruim, é ser colocado na medida certa. E as matizes dele junto. Exatamente. Eu falei do vermelho, mas cada cor tem a sua informação e sua energia. O laranja, o branco vai... Ele é chakra aqui, né? Isso. Por exemplo, se eu quero usar cores que remetam à prosperidade na minha vida, eu vou usar cores, o amarelo também. Se eu quero trazer amor nos meus caminhos, assim, eu me envolver em energia de amor, vou usar um rosa. Mas isso pode ser inconsciente, né, gente? É inconsciente. Porque assim, é inconsciente. Pode ter 10 roupas, uma mais linda que a outra. Eu vou na preta. Sim, é inconsciente. Sim. Eu vou na preta. É o que eu estou falando, ó. Agora que eu tô... Ela falou de uma coisa interessante. Momentos alegres ou tristes, eu vou no preto porque eu gosto da roupa preta. Você gosta? Carro preto. Eu só acho o seguinte, tudo demais causa um desequilíbrio. Você tem que balancear as cores, porque cada momento é um momento. Eu já não sou radical a ponto de achar que o preto é uma cor ruim. Tem gente que fala que é. Eu não vejo dessa forma. Eu muitas vezes vejo o preto até como uma proteção, dependendo do momento. Eu vejo tá? proteção. Nós temos que pensar o seguinte, gente. Preto e branco, de repente, são os mesmos lados, são os lados opostos de uma mesma moeda. Tudo na natureza precisa se equilibrar. Então, tudo é o momento. Se eu estou precisando de alegria, se eu estou triste, talvez o preto não me ajude muito. Talvez aí se eu vestir um laranja ou uma cor mais viva, aí sim, depende do momento. A consciência do momento, ó, tá um clima pesado, vou evitar o preto. Eu vou trabalhar com roupa clara, que é para tentar
Sim. harmonizar. Mas quando falando que é inconsciente, assim, ó, brilha os meus olhos, não é tudo, entendeu? É porque eu gosto, mas roupa... É porque os arquétipos interagem com o teu inconsciente. É por isso... Se eu puder, eu uso preto todo dia. É verdade, e é lindo, né? Meu Deus. Eu só concluo aqui falando o seguinte, gente, ó, as cores também são arquétipos. Deve-se tomar cuidado com a nossa decoração e símbolos que usamos. Em si, o símbolo não é bom nem mal. Apenas carrega uma informação e energia específica que pode lhe ajudar ou atrapalhar, dependendo da sua frequência evolutiva do momento. Eu vou estar falando aqui alguns arquétipos mais fracos, ou eu não gosto muito de falar palavras ruins, mas de repente pode não te fazer muito bem no dia a dia, né? Pela energia em si que ele carrega. Eles inibem a produção de neurotransmissores que dão poder à felicidade, devem ser evitados, sejam quadros, enfeites, estátuas, fotos ou mesmo imagem mental. Veja quais são os seus significados. Uma árvore nua e retorcida, por exemplo. Que coisa boa isso vai emitir para nós, né? Banana. Aí tem algumas neuroassociações que se fazem. É a pessoa que não tem personalidade, todo mundo faz de bobo. Cigarro. Muito negativo, estimula a sexualidade negativa. Coelho. O coelho é extrema fertilidade. A gente vai cair mais ou menos no papo do leão lá, né? Esse aqui é terrível. Alvo fácil de predadores. Elefante, peso excessivo, falta de agilidade. Formiga, trabalha demais. Formiga e é uma fácil presa. Cansaço. Galinha, procria sem cessar, fácil presa. Macaco, fala demais, agitação, roubo de energia, imita os outros. Papagaio. Papagaio, imitador, fala muito, presa fácil. Pato, símbolo muito fraco. A pessoa é passada para trás, ou seja, é um pato. É um otário. Pinguim, excessiva lentidão, uma fria, presa fácil. Ratos, doenças, roubos, ladrão. A gente sempre associa o roubo de um político a um rato, a uma sujeira, não é verdade? São neuroassociações. Sapo, a gente já lembra de bruxaria. Então, o nosso inconsciente... nem todo mundo. Avareza, alucinação. Tartaruga, excessiva lentidão. Né? Então, se você é uma pessoa que quer acelerar a sua vida, os projetos, não coloca uma tartaruga, não, na sua decoração, senão... Vaca, não, mas se estiver lento demais também é um problema, né? Tem que estar no equilíbrio. Vaca, animal de corte. Burro de carga, sacrifício. Gente, outros símbolos muito negativos que induzem um comportamento autodestrutivo são crânios, ossos, monstros, morte, bandeiras de piratas e fantasmas. Eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa. É que o nosso inconsciente interage com os arquétipos e muitas vezes cria uma realidade sobre também o próprio arquétipo, às vezes negativa. Preste atenção quando você for numa casa muito humilde, muito simples, e observe a decoração dessa casa. Mas uma casa bem sofrida. O que essa pessoa coloca na geladeira? Você vai ver vaca, você vai ver vaca, você vai ver um monte de imagem que de repente não faz... Eu estou pensando nisso, eu estou pensando numa colega... Isso, observe a decoração, porque aqueles símbolos interagem com aquele ambiente. Agora observem a decoração de uma pessoa que está numa situação privilegiada melhor e muitas vezes tem o conhecimento do que é simbologia. Às vezes não tem e às vezes... Ou às vezes inconsciente, como ela falou. Então você vai ver um Buda, você vai ver uma pirâmide, você vai ver coisas diferentes. Façam essa comparação. Eu estou fazendo, já é verdade. Aí o que você faz? Em si, a opinião própria minha, eu acho que em si... Calma, veja bem. É o que eu estou falando para vocês... É o que eu estou falando para vocês desde o início. Em si, para mim, o símbolo e o arquétipo é uma emanação do Criador. Para mim, não é boa nem ruim. Tem que ver se isso está te fazendo bem ou não com a tua realidade pessoal. É só isso. Cara, né? essa semana quase comprou um quadro que são mais lindos de elefante, cara. Quase. Volta lá no elefante. Não, a gente fala que é ruim, mas eu já ouvi dizer que... Mas elefante de bunda pra trás dos símbolos. Eu só não lembro o que significa, mas eu falo... É dinheiro, eu já ouvi dizer que é muito bom. Elefante, dependendo da pessoa, depende da própria pessoa, porque cada pessoa tem no seu inconsciente um conjunto de crenças sobre determinados símbolos. O quadro de Maria para aquele rapaz evangélico fazia mal e de repente ia fazer mesmo, porque ele já tem uma crença pré-estabelecida sobre aquele quadro.
Então, de repente, se o elefante para você traz prosperidade, vai em frente. É o que a tua intuição está falando. Lembra? Não é bom nem ruim. A régua que vai medir é vocês, a sua intuição. Mas entenda que o símbolo... Mas entenda... Manda para a porta? Tá bom. Meu irmão tem coleção. Porque ele tem lógica, porque nem assim, ó, eu ganhei uma rosa branca e eu resolvi plantar na porta da minha sala, assim, no jardim na porta da sala, e também dá para a porta da entrada do portão e a saída da minha casa e entrar. Vou plantar aquela rosa branca. A minha mãe me deu uma pink e eu plantei do ladinho. As abelhinhas fizeram a polinização e virou tudo rosa. Nem pink nem branco, viraram rosinha clarinha. E quando eu abro a sala, ela tá sem florida, né? E aquela rosa me dá uma energia tão boa. E esses dias eu descobri que ela consegue atingir 10 metros de raio. Os elétrons que ela emana atingem até 10 metros no raio de 10 metros de uma energia muito pura e de uma energia que limpa, que faz todo um processo, entendeu? Aí eu falei, que bênção, assim, porque ela era branca e virou rosa, né? Deu cruzamento ali. E daí, agora que ela vai continuar lá. E daí eu levei uma rosa para o meu serviço também. Meu trabalho também. E foi inconsciente, assim, eu plantei porque eu queria aquela rosa ali, né? E eu me apego nas flores. Sempre eu pego uma flor, é como se eu tivesse que ter um aterramento perto de mim, sempre. Sim. Então eu sempre tenho que ter uma flor viva perto de mim. Eu trabalho, em casa, deixando ela sentar no carro junto. Eu sempre tenho uma flor viva. Então, isso é interessante porque se vocês conversarem com seus mentores nessas orações, pedirem intuições corretas para que vocês usem na decoração de vocês, nas roupas, os símbolos corretos que vocês precisam, eles vão colocar a intuição, como muitas vezes você tem quando coloca um preto, muitas vezes para até proteção. Então é preciso a gente ter esse contato com eles e pedir também essa ajuda, porque o símbolo inevitavelmente vai atuar sobre a pessoa, saiba ela ou não. Por exemplo, tem um relato que aconteceu com duas pessoas estranhas batendo um papo na praia, né? Isso aconteceu também, foi um fato real. Se conheceram, né? Cada um estava comprometido. E de repente começou uma conversa assim espontânea na praia e alguém falou assim, olha, eu gosto de vir aqui por causa das borboletas, vem muita borboleta aqui. E ponto, e a conversa acabou. Nunca mais se viram, eram dois estranhos que trocaram 2, 3 palavras. Levou 1 ano para aquela palavra borboleta, que ficou no inconsciente dele e dela, fazer ação e efeito. Os dois se separaram, se reencontraram 1 ano depois e começaram um relacionamento. O arquétipo da borboleta atuou como transformação na vida dos dois. Então, assim, o problema... do livro que eu li sobre cristais, sobre o cristal rosa, quartzo rosa. O rosa. De uma mulher que começou a usar e ela tinha deixado o namorado deixou dela quando ela era jovem. E ela foi fazer uma viagem. E nessa viagem ela encontrou esse homem, já era uma senhora, né? E ela descobriu, aí eles conversaram, descobriram porque ela descobriu tudo. E ela percebeu que tinha sido cristal rosa. Cristal rosa representa amor. O ponto, gente, básico desse estudo é o seguinte: o arquétipo que você usa, você vai incorporar ele, saiba disso ou não. Então a sua personalidade vai ser influenciada pela decoração que você usa na sua casa, nas suas roupas. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Isso influencia sim, pode ser positivamente ou negativamente. Então talvez... O nosso pensamento influencia Também. Por quê? Porque você é o próprio Criador encarnado, porque você é um pedaço dele. Entendeu? Que entrou no processo encarnatório. Então você tem o poder da criação. Só que os arquétipos são a energia dele. Então o correto é você interagir com a energia do teu próprio Pai, Criador, para ficar mais forte a coisa. Então uma coisa complementa a outra. O arquétipo ele é como um professor que vai nos ensinar o caminho. É como a águia, por exemplo. Eu repito para vocês, a águia é um dos símbolos mais poderosos. Se tiver um pôster de uma águia na casa, todos vão crescer. Não importa o nível de consciência dessa pessoa. Eu não garanto para vocês se essa família vai ficar junto ou não. Mas dentro do seu caminho, cada um vai crescer, vai. Ai, Igor. Eu estou sendo sincero com vocês, tem que ser realista. Gente, na dúvida, posso dar um conselho para vocês?
Sim. Na dúvida em saber se você vai usar determinado símbolo ou não, use as cores. Com as cores não tem erro. Tá? Vocês já sabem o significado das cores. Mas ela pode ressaltar, né? Isso, a não ser... Se eu botar uma águia, isso não vai vai ficar demais, só que aí você, como você já tem esse conhecimento que eu estou falando aqui, você vai perceber e vai reduzir. Vai reduzir. Você não vai pintar se você tem uma autoestima muito, mas muito elevada. Não. Mas assim, eu não tenho problema de autoestima. Eu sou o que eu sou e tem isso que importa. Então eu não tenho problema de autoestima. Mas mas eu tenho consciência. Sabe que eu gosto da águia? Eu vejo na águia a transformação. Sim. A superação das dificuldades. Sim. Isso é o que a águia representa Sim, para mim. também. Superação. É como se assim, eu visse nela aquela força que tu precisa na hora das transformações, das dificuldades. Né? Então, isso é o que ela representa. Então, para encerrar aqui a minha parte, gente, eu vou só contar uma historinha da águia, já que você falou da águia, e você está correta quando fala que a águia é superação, porque a águia, algumas pessoas conhecem a história da águia, acho que ela vive em torno de 70 anos, se eu não estou me enganado, em média, só que determinada idade da vida dela, ela passa por um momento crucial onde ela tem que fazer uma escolha, porque o bico dela já está tão gasto que ela não consegue mais caçar. Então, se ela não quebrar esse bico, ela vai morrer. Então, o que ela faz? As suas garras também vão se desgastando. Ela voa para um lugar bem alto para tomar essa decisão. Agora, ou eu morro, ou eu saio dessa, quebrando meu próprio... Então, ela começa a dar com o bico na própria parede, até quebrar. Então, vocês já viram fotos de águias com o bico quebrado. Aí, ela quebra seu bico, sofre, passa aquele sofrimento todo da dor, e durante o tempo necessário ele cresce novamente e ela volta mais renovada do que nunca, com o bico afiado para caçar bastante coisa. Ou seja, por isso que a águia simboliza superação. Se o bico cresce, ela arranca as unhas. Também. Obrigado por lembrar desse detalhe. Com o próprio bico. Então é por isso que ela simboliza a capacidade de você sair... As unhas para que cresçam, porque senão as unhas dela se cruzam tanto que ela não consegue mais agarrar a presa. Sabe aquela pessoa que sai de uma situação que todo mundo falava que não tem jeito, mais adversa possível? Isso ali é um espírito de águia incorporado nela. E ela é capaz de sair da situação mais difícil que esteja e se superar. Então, além de ter uma visão privilegiada, a águia enxerga tudo. Nossa, já veio meu amigo na cabeça. O teu amigo? Esse é o presidente. É um dos arquétipos mais fortes, só que eu peço para vocês tomarem cuidado onde usar e ter cautela com esse símbolo da águia. Só para finalizar, então, gente, aqui fala assim, todo símbolo, não sei se isso aqui é o final, eu voltei. O ideal para cada um de nós é avaliar internamente a energia do arquétipo que está usando, seja na sua casa, decoração, roupas, pois pode variar de pessoa para pessoa segundo a necessidade de cada um, a necessidade evolutiva. Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu encerrar. Eu espero que essas poucas palavras aí nessa última aula tenham ajudado vocês a pensar um pouco, expandir um pouco a consciência, que isso não é esoterismo, isso é física, isso é realidade. Os arquétipos são criações de Deus. Antes mesmo que houvesse matéria, Ele colocou energia nesses símbolos e a gente tem que saber interagir com eles e usá-los de forma mais harmônica e os mais corretos, de acordo com a sua própria energia pessoal. E isso a sua consciência, a sua intuição vai dizer.